nosso muito boa noite. Estamos começando o programa Jogo Aberto deste sábado, sempre com um tema relevante. Hoje o tema envolve família, o patrimônio da sua família. Quem já deixou herança para os seus filhos, para os seus parentes, sabe o peso, a carga tributária que hoje nós temos no Brasil. Mas o pior não é isso, gente. O pior é que ela pode aumentar. Mas qual é a solução para isso? Para tentar explicar para vocês que existem soluções que reduzem drasticamente essa carga tributária absurda que nós temos no Brasil, convidei dois especialistas na área de holding familiar. Dr. Vitor, que está conosco aqui, já participou do programa, uma satisfação enorme, e o Dr. Rodrigo, que vocês também vão ouvir aqui as explicações, as palavras deles. Dr. Vitor, muito prazer em recebê-lo aqui, uma boa noite, uma satisfação mais uma vez. Boa noite, Fernando, prazer estar aqui mais uma vez, uma grande oportunidade hoje para fazer esse esclarecimento para a sociedade londrinense e também de todos os nossos telespectadores a respeito tanto do impacto da reforma tributária e de um instituto que não é nem jurídico, sim, mas ele é um instituto empresarial de Perfeito. Solução, que é a questão da holding familiar. Doutor Rodrigo, também recebo o nosso boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, prazer estar aqui e vamos esclarecer às famílias como a gente pode ajudar e como eles podem se precaver dos aumentos tributários que vêm por aí. Doutor Vitor Ferreira, me diz uma coisa, doutor Vitor Ferreira de Campos, me diz uma coisa, a reforma tributária está chegando e me diga como que ela vai mexer no nosso bolso e como que nós podemos nos proteger disso quando o assunto é patrimônio, quando o assunto... Porque eles estão pegando na pessoa física, né, Vitor? Eles querem pegar no CPF, mas como que vai impactar isso e no contexto de uma holding familiar? Perfeito, Fernando. Na verdade, a reforma tributária ela veio para impactar tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. Perfeito. Existe um grande mito que a reforma tributária veio para impactar mais as pessoas jurídicas do que as físicas. Não é a verdade. Hoje, muitas pessoas vivem de aluguéis. A exemplo mesmo dos próprios locadores. A reforma tributária prevê a partir de janeiro, porque a lei complementar foi aprovada e tem todo um período, né, de operacionalização da nova lei. Porém, prevê dois tributos que até então não se tinha para as pessoas físicas, no caso os que recebem locativos. Por exemplo, o IVA dual, que é o CBS e IBS. Agora, até mesmo porque todos os imóveis, agora há previsão, desde a reforma, desde inclusive da emenda constitucional, a aprovação e agora a regulamentação, e as novas regulamentações que virão, mas existe o CPF dos imóveis, que se chama CIB. Então, hoje está tudo integralizado. É dever, a partir de 2026, tanto o locatário quanto os locadores, até mesmo nas suas declarações de imposto de renda, informar a existência desse contrato de locação. Se não informar, a informalidade deixa de existir com a reforma tributária. Então, se não informar, estarão sujeitos às multas. Sim. Locador, multa de 70%. Nossa! Locatário, multa de 20%. Eles pegam nas duas pontas. Exato. Sem prejuízo do próprio imposto que já deveria estar pagando. Então, a informalidade, ela não mais deve existir. Perfeito. Então, os mecanismos de você regulamentar, claro que existem novas regras, existem fator social de redução, mas até então, o que se pagava era imposto de renda na pessoa física, quando declarava devidamente Sim. a questão relacionada ao recebimento dos locativos. Agora, vem um imposto não previsto. Esse imposto veio com tudo. E tem, ainda que se fale num redutor social, existem algumas regrinhas, limite de imóveis, valor de recebimento superior a 240, mais 3 imóveis estará sujeito ao pagamento desse imposto. Ainda assim, a pessoa física que imaginava que não estaria impactada, a fiscalização virá para impactar. Perfeito. E nesse sentido, se a pessoa entender mecanismos jurídicos e mecanismos técnicos viáveis, existem soluções que a holding, por exemplo, familiar, empresarial, pode surgir como uma grande solução. Perfeito. E o Rodrigo vai nos explicar para a gente o que é uma holding e como ela seria impactada e ainda, né, acho que a pergunta importante é essa na explicação, é se o time de fazer a holding é agora, Rodrigo. Isso.
Na verdade, agora já é um pouquinho atrasado. Já tinha que ter feito. É isso. As pessoas que começaram anteriormente teriam mais tempo para se programar. Não significa que não dá tempo de fazer agora. É muito melhor fazer agora e aproveitar as regras atuais, inclusive em relação ao imposto que incide sobre a instituição da holding, que é muito mais barato do que o imposto que incide no inventário, inclusive com as vantagens da perda patrimonial zero. Quando a pessoa vem a falecer no procedimento de inventário, muitas vezes os herdeiros eles não têm o dinheiro, o capital para conseguir custear os custos com esse procedimento de inventário. O inventário é a vala comum. Independentemente de você ter um testamento que vai passar por um procedimento prévio ao inventário, se a pessoa tiver patrimônio no seu CPF, a pessoa fatalmente vai cair, os herdeiros fatalmente vão ter que passar pelo inventário, a não ser que você, de maneira prévia, transfira a titularidade desse patrimônio para uma holding familiar, empresarial ou até mesmo uma holding internacional. Certo. A depender da situação da família, é interessante estratégias de internacionalização do patrimônio ou pelo menos uma holding familiar mantendo o patrimônio aqui mesmo, todo dentro do Brasil, só que com uma carga tributária que pode ser 80%, 90% menor do que a carga que incide dentro de um inventário. E o que seria essa solução? Seria uma holding. Basicamente, o que é a holding? É a transferência da titularidade do patrimônio do CPF para um CNPJ. A pessoa vai deixar de ser a dona dos bens diretamente e vai passar a ser dona das cotas da empresa, que é a dona direta do patrimônio. Seja patrimônio imobiliário, seja investimento, seja qualquer tipo de valor que essa pessoa vier a ter, joias, carros, coleções, independentemente do tipo do patrimônio. A empresa passa a ser a detentora desse patrimônio e o instituidor da holding vai ser o dono das chaves desse grande cofre que é a holding. Perfeito. Então, em vida, ele já vai traçar todas as regras, prevendo quem vai ficar com o quê, de maneira a evitar brigas entre os herdeiros. E o mais importante, por que a perda patrimonial é zero? Porque esse custo de institucionalização, ele é absorvido durante a vida do instituidor. Então, quando ele vier a faltar, já está tudo organizado. Os herdeiros não vão, ou no caso de uma empresa, não vai ter um dia de perda de produtividade. Algumas empresas ou proprietários rurais, às vezes precisam ficar pedindo alvará para poder comprar, para poder vender. Isso impacta diretamente na gestão do negócio, principalmente quando existe uma dissonância, uma briga entre os herdeiros. Certo. Então, a gente tem várias notícias de famílias que, às vezes, um grande patrimônio, o império, ele cai, ele desmorona por brigas familiares. Quer dizer, dilapidado por conta de tudo isso. E por trás de tudo isso está a altíssima carga tributária, que talvez seja o motivo subconsciente de tudo isso. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, o Vitor vai me ajudar. Fernando Brevilieri, eu crio lá, ao invés de eu pegar o apartamento que eu tenho hoje e transferir para o meu filho, ou se eu vier a falecer, ter que fazer uma transferência, inventar aquela coisa toda e pagar 1 quilhão de impostos, eu crio a empresa Brevilieri e Filhos, por exemplo. Aí, esse apartamento vira cotas e eu divido para os meus filhos. É isso, basicamente, Vitor? Eu falei só de um ativo. Todos os ativos seguem esse mesmo procedimento? Como é que seria? Exato. Primeira questão, Brevilieri, bem colocado. Você tem um imóvel que você quer fazer esse investimento com a sua família, com o seu filho. Primeira questão, se você já compra no nome dele, ele vai ter família. Então, ele vai ter esposa. Esse imóvel, a depender da forma como você comprou, pode comunicar no casamento dele, ser objeto de uma partilha, ou seja, tudo o que você pensou em fazer, tecnicamente, uma proteção familiar já se perdeu. A depender da forma, que muitas vezes 99%, pela minha experiência do direito das famílias, porque eu sou especialista nessa área, foi vendo questões de erros. Muitas vezes erros na hora de fazer uma escritura, erro na hora de confiar, talvez não colocar algumas cláusulas protetivas, que inclusive na outra vez que eu estive aqui eu até comentei sobre elas. E o mais importante, quando você tem, então, a possibilidade de fazer a holding, você traz a vida para uma empresa que é uma empresa patrimonial. Ou seja, hoje começa com um imóvel. Então, você vai comprar, você pode instituir a holding antes, inclusive, da aquisição desse imóvel.
e já colocar o filho como sócio dessa empresa, porém, transformando este gestor, o pai ou a mãe, né, como, né, os grandes fundadores dessa empresa, dentro do todo o mecanismo, dando salvaguarda e as proteções dentro da própria empresa, evitando que até mesmo o casamento desse futuro do filho, mesmo que ele esteja hoje solteiro, tenha qualquer tipo de problema. Inclusive, na holding, você pode pensar o futuro, pode pensar até o que você quer fazer no futuro na hora de dividir esses imóveis que estão previstos dentro da holding. Perfeito. Te dá vida. E te dá vida. Hoje eu tenho um imóvel. Você pode adquirir 1, 2, 3, 4, 5. O que você tem para fazer daqui para frente com a holding, ao invés de comprar na pessoa física, você compra na jurídica. Na holding. Na holding. Perfeito. E o mais importante disso, com todos os benefícios, ainda que se fale, mas a holding gera tributação. O que não gera tributação no Brasil? Porém, o que é custo dentro de uma empresa, porque as holdings, inclusive, o Rodrigo até, por ser um diretor operacional nessa área, pode até explicar, todas as despesas que nós temos, por exemplo, se eu institucionalizar uma holding para fins de locação, todas essas despesas operacionais da holding, entre os valores que recebe, locativos, impostos, tudo isso entra num caixa de uma empresa e tudo isso é utilizado também para deduzir impostos. O que na pessoa física, muitas vezes, você não consegue com o mesmo objetivo e como a gente já falou antes, não é a mesma operação. Trabalhar com o balanço de uma empresa é diferente de trabalhar com o balanço de uma pessoa física na hora de fazer a declaração de imposto de renda. A empresa tem vida própria. Sim. E é isso que é importante, é quebrar alguns mitos que entendem, né, as pessoas, infelizmente, eu não vou colocar dentro da pessoa jurídica, eu vou deixar tudo na pessoa física. Quando eu não tiver mais aqui, isso não é mais problema meu. E isso serve também em caso de famílias que se juntaram, digamos, né? O homem casou com uma mulher, ele tem 3 filhos num casamento, ou 2, ou 1, e ela tem 2 filhos do primeiro casamento dela. Aí virou uma família só. Eu posso colocar tudo isso na minha holding? Pode. Dividir as cotas aí de forma tranquila, proporcional ao patrimônio de cada um? Como é que funcionaria isso? Sim, pode fazer tanto proporcional como de forma desproporcional, se for do interesse da família. Tá. Então, por exemplo, uma família em que um dos filhos, no caso, principalmente família recomposta, né, de vem cada um de um lado, um desses filhos é o que administra tudo, é o que cuida de tudo, os outros não têm muito interesse. E é interesse, inclusive, desses outros irmãos que esse filho continue administrando, porque se ele não administrar, os negócios da família vão por água abaixo. Perfeito. Então, é possível, inclusive, visando o bem de toda a família, já dentro do acordo de sócios, que é um documento acessório, porém indispensável dentro da institucionalização do patrimônio numa holding, você já prevê que esse filho vai ficar com uma porcentagem maior. O que a gente não pode é violar a legítima. O que é a legítima? É o mínimo legal que a lei determina que cada filho tem direito de receber da herança, que hoje toda pessoa que tem herdeiros necessários, por exemplo, no seu caso com seus filhos, 50% do seu patrimônio é considerado como legítima, ou seja, é uma parte indisponível desse patrimônio. Os outros 50% têm a liberdade de fazer o que quiser, até testamento, que funciona muito bem em novela, funciona muito bem em filme, mas na vida prática, real não. Basta ver o Gugu e o Silvio Santos, né? Exato. Ou o Roberto Marinho e o Chico Anísio. Silvio Santos tinha holding e todos os imóveis dele dentro de holding. Ele já recebia aluguel dentro de holding, por quê? Paga menos imposto. Exato. E no momento da sucessão já está tudo organizado. Mesma coisa em relação ao Roberto Marinho e Chico Anísio. Questão de briga, o inventário, ele precisa passar pelo registro, abertura e cumprimento. Então, é uma fase prévia ao inventário que geralmente dá briga, para não dizer sempre, né? Então, esse rearranjo, e até com uma cota maior, é possível dentro da holding ou simplesmente seguir a questão da proporcionalidade. Pode seguir a cada centavo. Perfeito. Ou ainda, não há necessidade de compor todo o patrimônio em uma holding só. É possível a família institucionalizar uma grande holding familiar, só que com personalidades jurídicas distintas. Ou seja,
não vai ter, às vezes tem uma dificuldade da família recomposta, que o ex-marido ou a ex-esposa do outro lado tem uma parte do patrimônio que já quer aproveitar para colocar na holding para evitar o inventário também para os filhos, muito embora já tenha ocorrido essa separação, né, não seja desse núcleo que passou a viver junto, por exemplo, né, um ex-marido, uma ex-esposa que tem um patrimônio que quer aproveitar, mas não quer que misture. Então, é possível manter personalidade jurídica distinta ou tudo junto. E tudo isso é maleável e pode-se até iniciar junto e já prever dentro do próprio acordo de sócios os mecanismos de cisão. Você pode cindir posteriormente, até delimitando quem vai ficar com o que bem que vai para cada lado, de que forma, por qual valor. Fica tudo definido. Fica tudo nos conformes, tudo certinho, de acordo com a vontade do instituidor. E qual que é a grande diferença? Ao contrário do inventário e ao contrário do testamento, que a execução vai depender da validação do magistrado, no acordo de sócio a gente remete isso para a arbitragem. Então, a gente já consegue trabalhar mecanismos legais dentro do próprio acordo de sócios que tornam praticamente impossível afastar o que foi decidido. Ou seja, aquilo que o instituidor colocou vai ser cumprido. Perfeito. É assinado por todos os herdeiros, né, por todos que participam dessa holding. Perfeito. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, outras vantagens de você constituir uma holding familiar. O assunto está muito envolvente e os mitos e verdades que ainda existem sobre esse tema. Daqui a pouco, com o Dr. Vitor e com o Dr. Rodrigo, especialistas no assunto aqui no Jogo Aberto. Voltamos já.